Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 22 de abril, segunda-feira, e antes eu começo a falar minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando então pelo setup das linhas aqui no dólar, a gente teve o toque da linha inferior, bem no início do dia. O Thiago chegou até a fazer, eu não fiz, fiquei de fora porque pelo backtest parece toda vez que eu entro dá errado, então eu acabo não entrando. E aí quando eu não entro acaba dando certo, né? O movimento subiu até bem, aqui quase uns 20 pontos praticamente, não tocou na linha superior, que era a linha de venda. Se tivesse tocado, teria caído aí bons pontos de novo. Quando tocou na linha inferior aqui de compra, infelizmente teria estopado e aí o preço já criou a tendência e não seria mais interessante pensar em operações de linha. Já em relação ao gráfico de Renko, né, coloração, a gente teve aqui um movimento que teve poucas oportunidades comparando aos últimos dias, que teve mais movimentos de troca. A primeira cor que trocou foi aqui, andou uns 11 pontos, depois nós tivemos aqui, andou quase 10 pontos. Essa outra troca foi interessante também. Essa daqui gerou stop e essa, por fim, acabou andando bem também. Então, assim, no geral, o movimento hoje foram poucas oportunidades de troca, se for comparar com os dias anteriores, porém foram menos ruídos, assim já é mais interessante. Não cheguei a fazer nenhuma de Renko também, fiquei mais quieta hoje, não fiz nada. O movimento aqui, então, não fiz nada de linha, não fiz nada de Renko. No gráfico de candles também não fiz nada, mesmo que eu tenha visto algumas oportunidades. Então, já explicando aqui, a gente não teve gap relevante, praticamente o primeiro candle foi um candle de virada compradora, médias menores sem tendência, só praticamente a 200 aqui indicando alguma força. Eu tinha que preocupar com a retração do dia anterior, que é essa daqui. O preço não chegou a buscar o primeiro nível de retração. A gente teve aqui um retorno para buscar ajuste, mas sem tendência, nada a ser feito ainda, infelizmente. O movimento volta, faz um pullback, tava com cara talvez que ia subir, mas ao mesmo tempo não conseguia subir por causa da média de 200. E tinha também uma LT passando aqui desses topos, ó. Então era uma região aqui que eu tinha até marcado de forma mais certinha. Neste gráfico aqui, essa LT passando. E aí o movimento respeitou essa LT, essa região da média de 200 também. Voltou de forma até forte, quase chegando na mínima aqui do dia anterior. Fez um pullback, não é gatilho. Fez outro pullback, infelizmente, se for preencher alguns critérios aqui, o 41 ele não é gatilho. Só foi dar gatilho possível, era o 44, só que eu tava até falando, acho que o Matheus que tava na hora, eu falei que o candle se fechasse bonito eu ia entrar. Não fechou bonito, então não entro e evitaria stop. O movimento ficou aqui meio que formando um triângulo descendente, em região do fundo aqui do dia anterior, que é uma região importante, né? Então aqui é um fundo importante desde lá de trás. O movimento acabou respeitando esse triângulo descendente, rompeu. Infelizmente eu vi aqui uma falta de força já em relação a 9 a 20. Criou uma nova tendência, nada a ser feito, começou a derivar nesse fundo, faz um pullback, não é gatilho, e aí deu pullback oportunidade possível. Aqui eu já não estava mais na frente da tela, estava fazendo negócio da mentoria, e aí o movimento caiu, mas de forma bem assim, lenta, se for comparar com os outros dias, hoje já foi mais lento. Mas seria uma oportunidade de gatilho que sim. O movimento foi caindo, aqui já não vejo mais porque a 9,20 estavam muito próximas, então fica inviável
Infelizmente, elas começam a indicar que não estavam bem em tendência. O preço foi tentando, só foi renovar fundo aqui. Então, talvez esse movimento todo pareça ser mais um triângulo descendente. Rompeu, fez um pullback de novo dessa região, mas aqui já é quase fim do dia, também não teve bom gatilho. Teve aqui um movimento talvez de stop, né? Pegando liquidez. E aí mais um pullback, finalizando o dia aqui praticamente com a média de 9,20 sem tendência. Isso aqui podendo ser um grande canal de baixa, podendo ser uma grande deriva. Então talvez a única oportunidade seja essa, daqui a essa região. Infelizmente aqui não fechou bonito, que eu estava de olho nessa região para poder entrar numa venda. Fechou bem feio, então evitou stop, porque teria estopado antes de ir. Então, o movimento aqui, o range de hoje da máxima até a mínima, até andou, se for ver, pela quantidade de pontos, mas até aproveitando falar em relação ao pivô do dia, né? Se eu pegar o candle 2 a 1, jogar para baixo, nós tínhamos aqui essa trava, essa região de 161, né? E aí, se fizesse aqui o movimento, teria risco o retorno exatamente para essa região, que já tinha sido testada também. Então, tinha que fazer parcial obrigatório se entrasse nessa região aqui. Já um movimento que foi aqui um retorno em A, isso aqui. Se eu jogar para baixo, a gente vai ver ali a região de primeiro alvo acabando sendo cravada. Se eu for pegar também uma retração macro desse fundo com esse topo, a gente tem aqui a região, nem é bem a região, mas o primeiro nível acabou sendo rompido. E aí hoje ficou entre 50% e esse primeiro nível que foi rompido. É um movimento de correção interessante, era até possível. Até comentei ontem que eu não esperava que fosse chegar, por exemplo, nesse fundo aqui, porque se chegar nesse fundo a situação já vira tudo e já fica complicado. Outra coisa interessante, que o preço deu uma travada aqui mais forte, porque era a região preço bola 5.200 forte. E eu não acho que foi o rompimento verdadeiro ainda não, hein? Pode voltar para cima facilmente. Não tô assim confiante que voltou para baixo de 5.200 fácil assim não. Tava em 5.300 até semana passada e agora já tá querendo voltar para baixo de 5.200. Muita volatilidade ultimamente, muita. Interessante. Já em relação ao índice, interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Flow de Trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. O que a gente teve hoje em relação às linhas aqui? A linha da compra apareceu depois do segundo candle, então não teria entrado aqui no primeiro. O movimento acionou aqui, só subiu uns pontozinhos, não fiz nada também. Voltou, estopou, não achei a região interessante. Se tivesse entrado aqui, essa outra região de teste teria pagado, né? E essa região, quando testou que é de venda, também teria pagado até o fim do movimento. Então, a primeira estopou, mas a segunda aí pagou uns quase 600 pontos, aqui também teria pago uns 600 pontos, e o stop hoje dessa região aqui estava de 200, e essa região de mais ou menos também 200. Não cheguei a fazer de linha do índice, região bem complicadinha aqui embaixo, já em relação ao Renko. Aqui teve bastante ruído, infelizmente. Começou aqui, trocou de cor a 9.2, já estava aqui na frente da tela, mas foi muito rápido, o primeiro candle do dia. Só que o primeiro candle do dia já andou bastante. Quando teve aqui a compra já não andou tanto. A venda aqui também andou bastante. Deu pra usufruir, mas eu não entrei também. A compra aqui também pagou. A venda estopou, a compra estopou, a venda estopou. E aí a compra no fim também acabou andando bem. A venda também andou bem. A compra estopou, venda estopou. E a compra aqui, a outra, já era no fim do dia. Mas assim, tá bem interessante o Renko ultimamente. Eu que estou selecionando mais as operações que eu estou fazendo. Não me senti confortável pelo gráfico de candles, mas se eu quisesse me abrir para poder, ou abrir o plano de trade hoje para poder fazer as operações, teria aí oportunidade em relação à linha Renko, mas eu preferi ser mais seletiva. Já em relação ao gráfico de candles, agora falando do gráfico de candles, eu até vou preferir abrir o contrato atual, porque está tendo uma certa divergência aqui numa região bem importante. Então, já mostrando, nós tínhamos aqui essa LT, que era uma LT do contrato atual, que está respeitando, e aí hoje já abriu o próximo nessa LT.
O movimento aqui do primeiro candle é um candle de força vendedora, testando a máxima de sexta-feira, rompendo a máxima, né? Eu não tenho um operacional dessa região, só de bater aqui uma venda contra. Volta, médias estavam sem tendência, o movimento aqui meio que travou. Posso falar que é VWAP do dia anterior? Pode. Mas eu não acho que tenha sido retração, o movimento estava bem sem tendência aqui. Volta. E aí nessa região aqui, quando as médias estavam começando a abrir a 9 e a 20, se eu for ver retração do movimento até aquele momento, já estava tentando romper o 61, né? O 61 do dia. E aí fez esse pullback. Eu estava de olho de talvez esse candle 8, quando a média estava até mais próxima, fechasse bonito para talvez pensar em compras. Infelizmente não fechou. E também eu estava pensando em compra com receio de que esse negócio não ia, porque o cenário não estava interessante para subir, infelizmente. E aí o movimento testou a média de novo, né? Não é gatilho, infelizmente, esse candle aqui. Volta, quebra a média 20, quebra a média 9, quebra 50, quebra 80, e aí chega na região do fundo. Aqui a gente estava até olhando o fluxo, que deu um movimento muito forte, que não foi de primeira. Então, assim, quem vendeu talvez em fundo se deixou stop no candle, que bom, não teria estopado, mas deu um susto aqui esse candle. E aí voltou, e aí formou como se fosse aqui uma barra ignorada, talvez. Rompeu a mínima, chegou nessa região aqui que tinha liquidez e pegou essa liquidez. Só que chegou de forma esticada, quase que deu critério de reversão, mas não preencheu exatamente os critérios. Então eu não faço nada, por mais que seja média 200 aqui, não tinha mais confluência, infelizmente. O preço respeitou, voltou até de forma forte, só que aqui se eu marcasse retração do topo do dia com fundo, era a região de 61, deu uma trava, fez pullback na média de novo, sem gatilhos, médias aqui ainda sem tendência, cruzou para baixo, cruzou para cima, indicação que pode ficar lateral. E aí o movimento testa aqui, não é gatilho, ficou travado. Esse movimento já fui sair para almoçar. Movimento horrível, horrível, porque estava dentro, que o pessoal chama, né, de Gaza. Agora fica até com receio de falar esse nome. Mas aqui falava que essa região entre o primeiro e terceiro nível é faixa de Gaza, né? Briga, mas as médias ficaram aqui sem tendência e de repente o movimento, a 9 cruza para baixo, 9 cruza para cima, e aí nós tivemos esse candle 50 aqui, que pode dar a impressão talvez que seja gatilho, mas infelizmente eu acho que ainda é muito cedo de achar que as médias estavam em tendência, só porque cruzou recente, lembrando, cruzou para baixo, cruzou para cima de novo, aqui cruzou para baixo, então um movimento que não tinha elas em tendência. E se eu for marcar a retração do dia, aqui nós estamos na cara do 61, talvez possa ser rompimento falso. Só que o movimento acabou esticando. E se eu entrar no 51, 51 já está atrasado, porque o meu stop vai ser abaixo do 50 e eu estou na cara dessa região, dessa defesa aqui, que não tem risco retorno. Por mais que talvez um dia esteja formando um ombro, cabeça, ombro invertido, infelizmente perde o risco retorno para a linha do pescoço. E aí o movimento rompe a máxima, subiu de forma esticada, testando essa LT, não tinha confluência para caçar reversão aqui. Então, o preço voltou a subir e também não tinha confluência para pensar em reversão aqui. O movimento trava, não tinha nem aqui nível de variação. Se eu marcar do candle 2 a 1 para cima também não tinha, então o movimento travou do nada. Travou do nada, voltou, fez aqui um pullback, quebrou a média 20, passou por baixo, aí nessa hora até comentei no grupo que estava dando um gatilho aqui 71. Eu tinha que preocupar com retração do movimento da alta. Se eu marcar aqui, nós tínhamos risco retorno exatamente de 1 para 1 para o nível de retração. Então, o preço não foi, voltou e estopou. Estopou por poucos pontos para depois andar, mas infelizmente as médias ficaram de novo sem tendência. E aqui finalizando como se fosse o mercado caindo no final do dia, de forma de canal. Então, mostrando aqui, parecendo um canal. Mas no movimento macro, parece que isso aqui tudo é um grande canal, com as médias aqui subindo de uma forma bem estranha. Então, pode ser uma bandeira de baixa futura, mas aqui complicado. Infelizmente, as médias não estão claramente em tendência. A gente vê como que o preço está andando, assim, num range, ó, sobe, desce, 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 sobe, desce. Então não tem tendência. Aqui atrás era diferente, ó. Tendência bem clara com as médias tranquilas. Só que aqui já fica complicado. Então, assim, aí de repente dá esse movimento aqui, o cruzamento recente é foda. Foi, mas não me sinto confortável de jeito nenhum de comprar nessa região aqui, nem pensei.
Eu tô comentando porque o pessoal da nova turma chegou a me perguntar, mas até dei alguns pitacos lá no grupo e vou falar de forma privada mais tarde, para dar mais detalhes e explicar ao pessoal. Infelizmente é complicado, né? Eu ter que corrigir situações que acabam andando. Mas, enfim, o movimento aqui era até esperado um movimentozinho de alta, nada assim muito forte, porque a VWAP mensal do contrato da forma correta, né? Deixa eu ver aqui se chegou, peraí. Que estranho, o VWAP mensal agora chegou. Tava estranho. Aqui, deixa eu ver. Se eu ativar o Ctrl J, Ctrl K... Ah, tá. Entendi. Então a VWAP tá um pouco longe ainda, mas se eu desativar, tá na região da VWAP mensal, então por isso que também deve ter travado. Essa questão de rolar de contrato esses primeiros dias é um saco. O futuro tá quase 128 mil e o Ibov não está. Então eu prefiro confiar mais na região do Ibov. E que eu posso esperar aqui pro movimento de amanhã. Pelo Ibov, a gente vê que a região de troca de polaridade, ó, aquele suporte que estava demorando para romper, é a nossa região de troca de polaridade. Pode ser uma resistência. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar, né, que possa ser essa resistência. Uma coisa interessante que respeitou essa região de quarto toque de fundo, segundo, terceiro e quarto. Está respeitando essa região aqui por enquanto. Fair Value Gap já foi testado. Tem a CLT desse canalzinho de baixo aqui. Tinha também algumas confluências que eu até comentei. Se eu marcar esse pivô para baixo também tinha vários candles seguidos de baixo no diário aqui. Então nós estamos agora em região que tudo ou nada, né? Vamos ver se vai defender. Já começou a ter uma pressão vendedora no topo de hoje. Troca de polaridade importante. Deixa eu ver o índice futuro se está batendo. Infelizmente o índice futuro não está batendo. Nós temos aqui uma diferença em relação à posição que o preço está. Se eu ativar o Ctrl J, Ctrl K, aí fica igual o Ibov, né? Mas fica uma bagunça os estudos aqui, por isso que eu odeio esses primeiros dias de rolagem de contrato. Aqui em relação às médias, vou olhar também pelo Ibov. Tivemos aqui o teste da média de 200, está fazendo agora um teste na média de 9, e aí se acontecer isso, talvez, e outra, quase chegou na média de 20. Talvez a gente possa ter um movimento para testar de novo a 200. E se acontecer isso, tá tudo bem. Já em relação agora, olhando mais para o micro, né? Esse canal ainda está respeitando. E está na região do topo. Talvez deve buscar a região do fundo do canal de novo. Marquem aí no índice de vocês o contrato atual, de preferência. Até porque nós estamos aqui próximo de região de troca de polaridade. Esse canal aqui pode ser uma grande bandeira de baixa. Não acho que vai romper o fundo aqui agora, porque o canal de Keltner está muito próximo. O movimento esticou demais, mas eu acho que vai ficar travado aqui. Acho que vai ficar travado realmente. Já em relação ao dólar, o macro do dólar está respeitando a CLT, ó. Até os fundos de hoje também respeitou. Se eu jogar para cima, até pode ser canal, mas agora nem vem como algo interessante. Em relação ao macro, nós tivemos realmente um movimento esticado lá no canal de Keltner, não é normal. Confirmou aqui o topo duplo. Esse topo duplo eu comentei ontem que isso aqui poderia ser uma troca de polaridade. Média de 9 hoje ancorou, só que estava bem difícil de conseguir romper essa média de 80, não é só a 80, né? Era esse fundo aqui importante, mas conseguiu ir. Rompeu a média 80 e o preço está descendo com a 20. Agora nós temos essa possível região aqui de troca de polaridade. Se eu for marcar a retração desse movimento aqui, topo e fundo, vai bater com 50%. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa região aqui, colocar no meu gráfico oficial com a possível trava que nós podemos ter agora para o dólar. Então, deixa eu tirar aqui, colocar de preto. Pode ser que teste amanhã, só que caiu um pouco de forma esticada. Não sei se vai cair com aquela facilidade toda. Tava caindo forte lá em cima, mas já tá um pouco com dificuldade. Média 200 está ancorando esse movimento de baixa, só que me incomoda o canal de Keltner já está próximo. Tem um perigo muito grande do preço dar um repique de alta por causa desse canal aqui, dessa LT. O movimento testar a média 200 de novo. E aí ficar descendo em forma de canal, enquanto que o índice está subindo em forma de canal, né? Os dois estão fazendo um movimento bem parecido. Eu acho assim que o movimento vai ficar um pouco estranho até a notícia que vai ter na quinta e na sexta. Mas antes de eu falar disso, lá fora, que a gente teve um movimento de repiquezinho, a gente acompanhou o movimento lá fora de índice para cima, dólar para baixo, porque caiu muito, muito lá fora. Pelo menos sexta-feira a gente teve um movimentozinho de alta aqui, mas lá fora não teve, foi dia de queda de novo. E aí a barra de hoje foi essa aqui, ó, do S&P,
Já em relação ao DXY está travadinho, não está fazendo nenhum movimento. O EWZ respeitou essa região de força compradora mesmo, está querendo buscar talvez a 20. Nós tivemos o VIX hoje muito forte para baixo, indicando que o mercado estava super de boa para o dólar cair, para os índices subirem. Os juros americanos travadinho, em região de resistência. Hoje nós tivemos um movimento aqui muito forte do dólar de queda, algo que não acontecia já tem um bom tempo, desde aqui atrás, talvez de dezembro do ano passado. Então, vamos ter atenção, porque está chegando a média de 20. Já a Nvidia, que puxou 10% na sexta, teve uma correção bem tranquila hoje. Nasdaq também, que puxou pra caramba na sexta-feira, ok. Um dia de repiquezinho normal que teve lá fora, não tinha notícia relevante, não tinha nada ruim. Não tinha nada ruim aqui. Mas amanhã, terça-feira, a gente tem 10h45, tá? Mas assim, não é tão forte quanto a de quinta. A de quinta é o PIB dos Estados Unidos, mas tenha atenção, PMI industrial. Chegou a movimentar, eu acho que no último mês, essa notícia aqui. E tem o setor de serviços junto. Então, 10h45. Praticamente a notícia mais relevante que nós temos amanhã, porque 9h30 não tem nada. Então, 10h45. E como que foi hoje as ações aqui? Nós tivemos um movimento bem assim, uma reviravolta, bem interessante. Nós tínhamos lá fora, lá fora, como que estava? Lá fora nós tínhamos os índices europeus, 2 minutinhos antes do pregão abrir, em alta praticamente, só esse aqui que é da Itália não estava. Os índices asiáticos no geral também em alta, só esse aqui de Xangai que não. O DXY estava levemente positivo, tudo ok aqui no geral. Já em relação aos juros americanos, o cenário estava em alta, não estava legal, o minério estava no zero. Nós tínhamos aqui petróleo Brent caindo, o S&P futuro subindo, e sim, muito estranho. Pelos índices, apenas olhando índices, poderia ser um dia de alta porque S&P, índices lá fora subindo. Mas as commodities não... até pedi, eu tive que pausar o vídeo aqui, não lembro o último detalhe que eu estava comentando, mas aí, já aproveitando para falar aqui, então o cenário não estava assim muito direcional. Em relação aos índices, a gente poderia ter um movimento de alta, mas tinha que ver por que talvez os índices estão subindo. Por exemplo, Nasdaq, se está subindo, é um setor de tecnologia. Nós não temos setor de tecnologia, nós somos um país de commodities. E aí vem a situação das commodities, por exemplo, o minério de ferro estava no zero. Nós tínhamos aqui petróleo no negativo, então poderia puxar Petro e Vale. E aí, como que os bancos talvez poderiam reagir? Então o cenário aqui estava um pouco confuso, ainda mais que não tinha notícia relevante. E aí aconteceu. A gente teve a abertura do Avista. Na hora que abriu a Avista aqui, 10h10, essa imagem, nós tínhamos os nossos DIs bem tranquilo, os curtos caindo, os longos subindo um pouco, mas nada assim preocupante. Os bancos estavam puxando, Petro no zero e Vale aqui estava no campo negativo. Small caps que eu tenho, mas eu nem sou de acompanhar muito. Então, 10h10 nós estávamos tendo um movimento assim bem travado, porque se for ver a variação, índice e dólar estavam quase no 0 a 0, não tinha definição ainda, tá? E depois aqui nós temos 10h45, o cenário já foi mudando. O que foi acontecendo? Os DIs aqui foram começando a subir mais. Nós tínhamos aqui o dólar ficando mais positivo e nós tivemos um movimento de queda em relação ao índice. O índice que estava no 0 a 0 começou a cair. 10h45, puxado por quem? Principalmente Vale. Então aqui a Vale abriu assim, puxou mais. Nós tivemos aqui o setor do IFNC que estava positivo, virou para baixo. Então o cenário inverteu. Como que fechou o dia comparando, né? Fechou o dia com os DIs quase a mesma coisa dessa imagem de 10h45. Nós tivemos aqui o IFNC no 0 a 0. Petro deu uma reviravolta, subiu demais. E Vale revirou também, estava caindo forte, quase 1,50 aqui na parte da manhã. E fechou quase no zero. E aí nós tivemos o índice que estava no campo negativo na parte da manhã, fechou no campo positivo. E o dólar que já estava um pouco aqui no positivo, acabou virando aí e caiu forte. Então, o que aconteceu? Petro acabou subindo talvez mais para aquela notícia, confirmação que a distribuição de dividendos extraordinários serão de 50%. Talvez o mercado reagiu bem, gostou disso, ou talvez seja apenas movimento de varejo. I don't know, não sei. Já a Vale aqui, não sei o que bem aconteceu, zerou os ganhos, tranquilo. A questão IFNC, por que o Banco do Brasil sentiu muito hoje? A questão do programa Desenrola, do governo atual, agora vai aplicar para as pequenas empresas. Então, é MEI e ME. E no Brasil tem muitas, são milhões e milhões de empresas na categoria de pequeno porte, né?
E muitas empresas endividadas poderão, como é que fala? Entrar em acordo para pagar bem menos. E aí alguns bancos tendem a sofrer mais com isso. Por exemplo, o Banco do Brasil tende a sofrer mais. Se Caixa, por exemplo, fosse negociado, mas não é, teria despencado também. Mas o Banco do Brasil que sentiu, um banco que mais puxou. Então, nesses pontos, assim, nessas questões, Itaú, por exemplo, é mais, assim, confiável, né? Que não sofre a interferência. Mas o Banco do Brasil sentiu e talvez deve continuar sentindo pelos próximos dias. Outra coisa que eu preciso falar, fluxo hoje sem grandes movimentos, na verdade bem estranho, deixa eu ver se tá nesse de hoje, tá? Nós tivemos até um movimento da XP, assim, fazendo movimentos até fortes, mas basicamente o que a UBS fez, o que a XP fez, foi um movimento meio que do dia, né? Boa parte do dia. Nós tivemos um movimento aqui travado, né, na parte da manhã. E essa queda que teve lá no índice que rompeu o mínimo e travou na média de 200 foi o movimento da UBS. Depois a UBS deixou o índice romper máxima. Depois a UBS voltou com o índice para ficar travado. Então, assim, não teve bem tendência. O mercado aqui ficou com venda, compra, venda, compra. Então, lembrando, pela região que o gráfico está, pode ser uma grande região de acumulação ou distribuição, não sei. Isso a gente nunca vai conseguir saber. Mas, né, outra coisa aqui que eu preciso falar, na verdade é só isso mesmo. Só ver a notícia amanhã, 10h45, e que os dois estão em região de canal. O índice está em canal, aqui, canalzinho de alta, essas duas LTs aqui de cor azul. E o dólar tá também respeitando essa LT aqui inferior. E eu acho que tem uma outra aqui que eu posso marcar. Posso, ó, tá funilando aqui. Então, quando está funilando, pode ser indicação de que o movimento vai romper para um dos lados, vai pegar uma força. Vamos ver se vai ser para movimento de alta, tá com cara, do que para baixo. Eu acho que tá com cara mais esse movimento de alta, porque de baixo, infelizmente, por mais que tenha uma região aqui de liquidez interessante, tem canal de Kelton aqui, não sei não, hein? Tá com cara que vai buscar mais de 200. Então, basicamente isso para hoje.